Bom dia, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Dá início à nossa reunião das comissões. Hoje, pedido do presidente da comissão, o vereador Paulinho, pediu para que eu o substitua aqui. Nós temos, então, hoje, 3 projetos daqui da casa, tá? Todos conforme diz o vereador Osório, todos verdinhos, né? Não amadureceram ainda, né, vereador? 2 em segunda discussão e 1 em primeira discussão. Ah, é única? Tá, resolução, né? Tá. Uma em única discussão. O projeto de lei número 17, então, aqui do Legislativo, que do vereador Cornélio, dá nome a 2 ruas no loteamento Imperador. Está tudo conforme o que prevê a legislação e já passou pela primeira discussão. Não sei se alguém quer fazer alguma... sim. Tem a emenda que só altera ali a questão da obrigatoriedade de colocar as placas, tá? Que foi alterado. A comissão encaminhou a emenda. Tranquilo? O segundo, então, é os créditos, para homologar os créditos adicionais em relação ao Covid, de 2.650.000. Também em segunda discussão, a princípio está tudo tranquilo. Alguém? E o terceiro, então, que é única discussão e votação hoje, que é a criação da Escola do Legislativo, que é aí uma ideia, então, a partir da mesa diretora, para que a gente possa, então, a partir da aprovação do projeto, organizar, então, a escola para interagir com a comunidade em relação a vários temas, inclusive trazer palestrantes aqui, enfim, para dialogar conosco também e interagir com a comunidade. Não sei se vocês chegaram a dar uma lida mais aprofundada no projeto. Ele é bastante interessante. E eu acho que vai dar uma qualificada, acredito que vai dar uma qualificada bem legal aqui na casa. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre ele, sobre algum dos projetos. É isso? Então, beleza. Então, vai para o plenário, então, ou continua aqui no plenário, só que à noite, os 3 projetos, então, e todos eles serão, então, votados hoje à noite. Timirim. Está com o presidente. O vereador Timirim está questionando em relação ao projeto de lei que trata do plano diretor, que tem algumas tramitações que ele precisa passar, né? O cronograma especial, esse é o... E aí está sendo elaborado, então, vereador. Segundo a informação do nosso jurídico aqui. Já tem o prazo, já tudo certinho, já, eu acho que ele deve estar apto para nós começar a apreciar ele, né? Tu quer? Nós estamos duas. Nós estamos assim. Ele tem um cronograma especial e esse cronograma especial, a pedido do presidente, nós e a mesa diretora vai sentar para fazer ele detalhadamente. Ele não somente tem, vereador Paulinho, a questão da audiência pública, mas ele tem a consulta também, que é colocado à disposição no site da Câmara, a consulta pública, que o Cláudio Miro Sorriso está tratando isso com o IGAM, que no ano de 2014, também quando foi efetuada a primeira alteração do plano, também foi disponibilizada essa consulta pública. Então, nós estamos finalizando a questão das etapas para ser colocado esse cronograma especial. Então, provavelmente hoje e amanhã a mesa se reúne e o presidente para dar este calendário aqui, vereador Timirim. Mas ele está conforme o regimento, ele está com o presidente, que é ele que faz esta primeira avaliação para fazer o encaminhamento. Mais alguma dúvida? Não? Então, a reunião das comissões, então, a gente dá por encerrada e logo, então, nós temos duas pautas que estavam previstas aqui na casa e logo já damos sequência, tá?
Colegas vereadores, então, e vereadoras, nós gostaríamos de chamar aqui a vereadora Sônia, então, que é presidente da Comissão de Educação da Casa, para que ela conduza, então, os trabalhos, já que foi a Comissão de Educação que fez, então, o pedido para que se fizesse presente na nossa casa a secretária de Desenvolvimento Educacional do nosso município. Então, vereadora Sônia, fica à vontade. Pode ser. Acho que dá para chamar ela para cá, ela pode sentar aqui. Daí. Eu sei no teu lugar lá, Sônia. Pode ir. Peguei emprestado para cá. Vamos chamar a mesa, então, a secretária Oi, e a sua coordenadora Josi. Como é o nome? Isso, Alcione do COI. Pode ser, sim. Tem sim, tem mais cadeira. Eu acho que a secretária, eu acho que tem que descer daqui porque tem o microfone, esse fica mais... Pode ser. Aí, acho que de repente, daí passa outro microfone lá. Fica à vontade. Iniciamos, então, agradecendo a presença da Secretaria de Educação e o nosso questionamento, então, que a Comissão de Educação, que faz parte, eu, a vereadora Líris, o vereador Dado e a vereadora Márcia. E, como vereadores, nós fomos procurados com esta preocupação do retorno às aulas, que ocorreu há poucos dias. E o nosso questionamento, então, como comissão e como vereadores, é de que forma se deu, o que foi feito para ter essa tranquilidade desse retorno. Sabemos que foi tomado várias atitudes, né, várias situações. Então, gostaríamos de passar a palavra para a secretária, que ela nos colocasse. Primeiramente, bom dia. Agradeço, então, pelo convite. Estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento, então. Dizer que, a partir do decreto do governador, autorizando o retorno das aulas para a educação infantil a partir do dia 8 de setembro, nós, imediatamente, fomos conversando, tomando as providências necessárias para ver se a viabilidade disso. Nós já havíamos realizado uma pesquisa com os pais, então, no período de 7 a 14 de agosto, onde nós fizemos a pergunta para os pais: se as aulas retornassem em setembro, você mandaria o seu filho para a escola ou não mandaria? Nós tivemos, então, na educação infantil, 52% dos pais que disseram que não mandariam, então, no mês de setembro, e 48% que sim, um apanhado geral. Mas que muda muito conforme a escola também. Tem escolas que o índice deu bem maior, deu em torno de 70, 60, outras de que retornariam maior também. Então, variou muito conforme a necessidade e conforme a localidade da escola. Mas, no geral, a gente fez uma análise dos dados e tivemos esse resultado. Demonstrando, então, podemos dizer que quase que 50% das famílias quer e precisa, tem essa necessidade. Diante disso, a gente sentou, então, com também o Centro de Operações Emergenciais, que é o COI municipal, que nós instituímos. O COI municipal, ele é responsável, então, pelo plano de contingência das escolas. Analisar. Cada escola elaborou um plano de contingência para o enfrentamento, então, do retorno das aulas. Como que a escola ia se organizar em todos os aspectos. E esse plano foi submetido ao COI. O COI analisou primeiro esse plano de forma física e depois ele foi até as escolas em loco verificar as condições, então, das escolas, se elas estão preparadas, como é que estão organizadas em relação ao distanciamento,
o que precisa para esse retorno, para se organizar para esse retorno. Paralelo a isso também, nós começamos a fazer formação de professores. Essas formações, então, com a intenção de orientar todos os professores, a equipes diretivas, como é que faríamos esse retorno. Deixando bem claro que é um retorno, então, de 50% somente, as famílias vão autorizar esse retorno ou não, que ninguém vai ser obrigado a retornar, que é conforme a necessidade das famílias, que as famílias têm toda a liberdade de escolha, e que no período de 21 de setembro até hoje, que é hoje dia 28, os pais deveriam procurar a escola para manifestar esse interesse por escrito. Se mandariam, então, de fato, os filhos para a escola ou não. Porque daí nós vamos ter dados concretos. Nós vamos saber exatamente quantos querem retornar e precisam. Até sexta-feira, os dados parciais que a gente tinha eram em torno de 400 e alguma coisa. Eu não vou saber agora o pouco ali, mas era 400 e alguma coisa de intenção, então, de retorno, do que o pai manifestou mesmo. Dizer que essa é uma preocupação que vem bastante, chega lá na Secretaria de Educação. Nós realizamos diversas reuniões com as escolas privadas. As escolas privadas, há muito tempo já, elas vinham nessa pressão de retorno. Muitas escolas estão com dificuldades financeiras, querendo fechar as portas. Era meio que mensal essas reuniões, a manifestação de que muitas, de repente, iam fechar as portas, e isso ia trazer também prejuízos ao poder público, porque essas crianças ficariam daí para nós atendermos, né? Então, nós fizemos uma proposta para os pais, e como colocamos para os pais apreciarem, que é essa manifestação do dia 21 ao 28. O próximo passo, então, é dizer que nós vamos dividir as turmas em 2 grupos, o grupo A e o grupo B, para dizer que na primeira semana vai vir um grupo, na segunda semana viria outro grupo. Então, nós teríamos como atender, né, a totalidade da turma. E que se isso era viável para as famílias. Uma outra questão também, que nós deixamos bem claro para as famílias, quem tinha atendimento integral não vai ser possível, que nós vamos fazer 2 turnos de atendimento, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, e os pais têm que vir buscar essa criança no horário do almoço. Então, isso já vai, muitas vezes, criar um empecilho para as famílias. Pela logística. Vai dificultar, né? Por causa da logística. Então, nós não temos pessoal para atender também o horário do soninho. Isso implica também a questão de mais profissionais, implica a questão de proporcionar um distanciamento adequado, e nesse horário nós pensamos em fazer a higienização mais fortemente, vamos dizer assim, né? Essa semana as escolas estão passando por um processo de sanitização, todas estão organizadas. Então, mais ou menos, assim, em síntese, seria isso. E os pais que aceitassem essa proposta desta forma, de vir nesses horários que nós podemos oferecer, a criança que tem só meio turno de atendimento, ela permanece no meio turno, ou de manhã ou só de tarde. Mas o integral, ele tem, então, essa questão de voltar para casa no horário do almoço. Então, a família ia avaliar essa proposta, e, diante disso, ela ia assinar essa manifestação, então, de sim ou de não. Então, hoje, nós estamos encerrando essa pesquisa, e nós vamos saber com quantos profissionais nós podemos, quantas crianças nós podemos contar e quantos profissionais vai demandar. Outra questão que nós já fizemos também foi sentar com cada diretor e organizar os quadros dos funcionários, então, que nós temos à disposição. Muitos no grupo de risco, muitos afastados por licença saúde ou licença gestante. Temos um impeditivo da legislação, que vocês sabem, não podemos contratar ninguém nesse período aí.
Então, a gente está numa situação bem complicada. Para nós, gestores, esse momento é muito difícil, principalmente por essa questão de não poder fazer contratos emergenciais, né? Estaremos nomeando 6 professores, acho que saiu no jornal, não, não acompanhei o jornal, mas pedimos a nomeação de 6 professores. Esses 6 professores são indispensáveis, então, mas é nomeação. Educação infantil. Educação infantil. 6 professores. Isso já vinha dentro do nosso planejamento. Era um planejamento que a gente assumiu de fazer, então, por 4, dentro das condições financeiras do município, né? A gente assumiu, entregamos, inclusive, na Preduc, esse planejamento, que são por 4, me ajuda aí, Josi, 4... Até 2022, 3 anos. É uma nomeação de 6 mensais, é o que nós podemos fazer, pela questão do impacto financeiro que isso representa, então. Estamos aí com a Cione, que é o técnico de segurança do trabalho, que tem nos ajudado muito na questão de orientação das escolas com os protocolos de segurança. Todas as escolas elaboraram seu plano de contingência. A Josi também é uma das integrantes do COI. Nós temos 3 integrantes do poder público e 2 das escolas privadas, um da educação infantil e um do ensino fundamental. Ampliamos a constituição do COI, o governo do estado colocou 2 integrantes, nós ampliamos para 5, né? Ampliamos para 5, porque entendemos que é um processo bem trabalhoso agora, porque eles têm que... Primeiro, eles visitaram todos os cursos livres. Todos os cursos livres de Santa Rosa entregaram seu plano de contingência, eles analisaram, foram fiscalizar em loco. Agora estão fiscalizando, fiscalizaram primeiro as escolas privadas, entregaram a devolutiva de que elas estavam aptas ao retorno, e agora estão fazendo isso com as escolas de educação infantil e com as escolas de ensino fundamental. Recebemos o sindicato, conversamos com o sindicato, tentamos responder aos anseios, às dúvidas dos servidores, realizamos uma semana intensa de reuniões com todos os professores da educação infantil. Então, foi bastante exaustivo essas últimas semanas na Secretaria de Educação, reuniões online, todos os dias, tentando tirar as dúvidas dos professores, dizer como é que vai ser esse retorno. Disponibilizamos todos o possível, né? Porque hoje, para enfrentamento lá na escola, o que nós precisamos? Álcool gel, distanciamento, uso da máscara e muita questão da limpeza e higienização. Então, esse é o principal. É a nossa principal arma que nós temos hoje, é isso aí. De uma maneira geral, isso, e daí eu estou à disposição para as perguntas, então. Vamos passar a palavra para a Josi também, para ela falar como está sendo essa aceitação diante desses horários diferenciados dos pais, então, e como fica também a garantia das vagas desses alunos diante da não aceitação na volta nesse período. Bom dia, pessoal. Referente a isso, Sônia, vou falar primeiro da garantia de vaga. Isso está previsto em lei. Tá? Então, os pais que preferirem manter a criança em casa até o fim da pandemia, a vaga fica garantida e as atividades programadas, elas continuam. Atividades programadas a que eu me refiro é as atividades semanais, que eles retiram na escola ou imprimem em casa, e a aula do Google Meet, na verdade, é aquela conversa que a gente faz no final da tarde, quando os pais estão presentes, até para fortalecer o vínculo, né, para que a criança consiga ainda interagir com a escola. Quanto a este retorno, Sônia, os pais, eles optam. Tá? Eles optam por sim ou por não. Este retorno a gente vai prever mensalmente. Tá? Então, todo mês, o pai retorna até a escola, ou a mãe, ou o responsável, e diz, bom, o meu filho vai este mês para a escola. Bom, o meu filho não vai este mês para a escola. Então, essa previsão e essa organização de atendimento é feita mensalmente, justamente porque a gente tem toda aquela questão da normatização e da higienização que o COI pré-define, que é a portaria número 1, portaria conjunta número 1 da CESEDUC do RS,
Tá? Então, nessa portaria existe o anexo 1. O anexo 1 é o plano de contingência que toda a instituição educacional de Santa Rosa teve que cumprir. Né? Que eles se reúnem, montam o COI local, que é o COI da instituição, o Centro de Operação Emergencial da instituição, e encaminha para o COI municipal. Tá? O COI municipal ele verifica esse plano de contingência, verifica o COI local e depois vai até a instituição e faz a vistoria que a gente diz. Nós, né, Cione, a gente costuma dizer que não é uma vistoria, porque a gente quer orientar. Então, é uma visita de orientação de como a instituição tem que se organizar para esse novo normal. Voltando para a educação infantil, a gente tem todo um olhar com a questão do distanciamento, do número de atendimentos que a gente pode ter, porque o plano ele é bem claro, ele coloca 50% o teto máximo de atendimento. Tá? Mas tem que ficar claro para vocês que é 50% do espaço ofertado. Eu preciso deixar claro para vocês que o atendimento privado está entrando em 100% de atendimento, porque pode vir esse questionamento a vocês, só que eles perderam matrículas. Tá? Durante a pandemia, muitos pais retiraram a criança da matrícula até para não efetuar o pagamento sem o serviço. Tá? Então, sim, o privado ele atende metade da capacidade, então vai atender 100%. Nós, municípios, como a gente já tem, e é de conhecimento de todos vocês, a gente já tem o teto máximo de atendimento. Então, eu preciso diminuir em 50%. Por isso, esse escalonamento de 50% de atendimento numa semana e 50% do atendimento na outra semana. Ainda como município, e pensando neste novo normal, que a gente tem que dar um passo de cada vez, a gente vai atender menos de 50%. Por que eu digo que é menos de 50%? Porque a gente vai atender 50% de quem quer retornar nesse primeiro momento, em outubro. Eu vou fazer uma análise por dados, por números, para vocês entenderem. O meu berçário 1, que é de 0 a 1 ano, eu tenho teto de 12 crianças. Teto máximo. Dessas 12 crianças, se o meu pedido de retorno for 4, tá? E os outros 6 resolvem permanecer com a garantia da vaga em casa, eu vou atender 2 bebês numa semana e 2 bebês na outra semana. Porque eu preciso ter uma segurança de como vai acontecer isso. Então, tudo está sendo levado em consideração e um passo de cada vez. Por que este horário diferenciado, que não é ininterrupto? Porque as escolas elas trabalhavam das 7 às 6 da tarde. Tá? Esse horário, para nós, ininterrupto, está intimamente ligado à higienização. Tá? E à proteção da criança também. Por quê? Porque na hora do soninho, eles não vão conseguir ficar de máscara para dormir. E a gente não vai conseguir ver essa região, se eles estão bem, se eles não estão bem, se eles se engasgam ou se eles não se engasgam, porque a máscara está tapando. Então, a gente está, neste primeiro momento, não ofertando sono, porque a gente tem que começar devagar e com segurança a criança e a equipe. Tá? Então, não tem soninho por 2 motivos. Segurança da criança e higienização da escola. Tá? Porque todo turno de início da escola é higienizado. Tá? Então, no início da manhã, quando a criança vai chegar na escola, ela vai passar por um protocolo de higienização. Tá? Os pais vão ter que ter muita paciência, vai ser devagar. Está sendo, com orientação do COI, está sendo demarcado para fora da escola, da porta da entrada para fora, está sendo demarcado de 1,5 m a 1,5 m o posicionamento dos pais, porque nenhum entra na escola. Tá? Nós vamos manter a escola como ambiente seguro. Tá? Nenhum pai, nem responsável entra para dentro da escola. Então, a criança ela vai ser recebida pela diretora, coordenadora, monitora, ou o profissional que está designado, ali ou a prof que está designada para receber. Ela vai passar pelo processo de tapete sanitizante,
Tá? Nós optamos em não ter o Propé, porque o Propé ele é de TNT. E daqui a pouco é uma falsa segurança, porque daqui a pouco sai o Propé e eu estou com o tênisinho contaminado no ambiente que está seguro. Então, sim, ela tem que passar no Propé, fazer aquele movimento, vai ser todo pedagógico ali. Entra, a outra pessoa vai aferir a temperatura, vai conferir a máscara, vai fazer o processo da higienização por álcool gel, dá tchau para a mãe e vai ser levada até a sala. Na sala tem uma pessoa já disposta para receber essa criança. O horário é das 8 ao meio-dia. Tenho que explicar para vocês o porquê do termo de responsabilidade, que até eu senti que gerou um pouquinho de polêmica. Mas o termo de responsabilidade e ciência, ele está ligado à ciência de que o pai vai permitir que essa criança vá para um atendimento coletivo. Tá? É um atendimento coletivo, não é individualizado. Então, precisa que o pai tenha essa ciência de que eu não vou ter uma prof só para aquela criança. E que, sim, ele vai ter contato com outras crianças e com outros vírus que a gente já tem no nosso meio, além do Covid, que é o rotavírus, as viroses gripais, o sarampo, a varicela, a possibilidade de meningite, esses todos eles não morreram, né? Eles estão ali. Então, é um atendimento coletivo. E isso eles já assinavam na matrícula. Por que da responsabilidade? Porque eu só vou poder frequentar a escola das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, por causa do protocolo da higienização e do evitar o soninho. Tá? Então, tudo está sendo pensado de um passo de cada vez. A gente tem plena ciência de que os pais vão ter bastante dificuldade na logística, mas é algo que a gente tem que tentar agora ter um olhar para a segurança sanitária da criança e da equipe. Por isso que eu digo para todo mundo que vem conversar comigo que é o primeiro passo. Tá? Como a secretária comentaste há pouco, foi um mês intenso. Tá? Na semana na segunda semana pós-feriado ali do 7 de setembro, a gente teve reuniões de equipe, tá? Com todas elas. Todas as equipes tiveram oportunidade de tirar todas as dúvidas, tanto referente aos EPIs, como vai acontecer e de que forma a gente vai ir. Tá? Na semana passada, a gente organizou as equipes de trabalho. Tá? De como vai se proceder, e ainda a gente tem uma conversa com a equipe dos serviços gerais, porque neste novo olhar, a gente incluiu dentro da higienização das crianças e do ambiente é bem feio o nome. Tá? Eu costumo dizer que é um sanitizante hospitalar, mas não, ele é um desinfetante hospitalar, na verdade, é um antibactericida. Tá? Que a gente vai incluir dentro dos EPIs que a gente já usava, tá? Que é uma segurança a mais. Por quê? Eu preciso tentar ofertar o maior EPI, o mais seguro para aquele pessoal que vai estar dentro da escola. Então, além do álcool 70 em gel e líquido, além do sanitizante que a gente tem, que é o hipoclorito de cloro, que é a Quiboa, com a água, que é a mistura de 70 com 30. Além disso, ainda a gente vai ter o sanitizante hospitalar, que a gente vai fazer o possível até para manter isso, porque é um momento delicado e a gente não sabe até quando vai a pandemia. Né? Então, a gente vai manter esse olhar para esse sanitizante hospitalar. Tem mais alguma dúvida? Obrigada, Josi. Vamos passar a palavra, então, para o representante do COI, que também faça as considerações. Aparece meu microfone. Bom dia, colegas. Eu acho que as gurias já discorreram com bastante propriedade essas ações que a gente vem fazendo. Eu quero enfatizar algumas coisas que eu acho importante também para vocês, que são representantes da comunidade também. Eu sei que vocês são bastante questionados também, né, em relação à saúde e segurança do trabalhador, enfim, que repercute, né, para toda a sociedade também, no cuidado também, especificamente
das crianças nas escolas. E a gente já estava preparado, eu sempre falo isso, né, secretário, que a gente programava voltar lá em maio, tinha essa expectativa de volta em 5 de maio, então a gente já vinha trabalhando, segurança do trabalho, em conjunto com a administração, a gente vinha orquestrando essa possibilidade. Então eu digo que a gente já ganhou bastante tempo se preparando para a volta lá atrás. E, posterior a isso, a gente foi se adequando aos protocolos estaduais que vinham saindo, a gente ia alterando o nosso plano. E quando o governador emitiu esse protocolo de criação do COI, que são 4 COIs, né? Tem o COI lá do Estado, né, que trabalha todas as ações que vêm para os municípios e para as demais regionais, das secretarias regionais, então, e o nosso municipal e local, né? Então, a gente se preparou, a gente foi adequando essa legislação do Estado ao nosso. Então, ficou fácil para nós trabalhar. Essa questão relacionada aos servidores também, a gente já vinha fazendo reuniões, falas, né, de forma geral, não só para o pessoal da educação, mas a gente se preocupou, a gente criou mais 2 protocolos específicos, além da educação, mais um protocolo de segurança para os servidores, que alcançasse a todos, para todos os setores, todos os departamentos, e sempre adequando. Por último, a gente criou os procedimentos. Sobre o Covid, né, a gente fala especificamente sobre o Covid, mas a gente não deixa de atender aquelas outros anseios do dia a dia do servidor. Mas agora a gente se dedicou bastante à prevenção do Covid. Por quê? Porque para que dentro do ambiente de trabalho não se dissemine essa doença. Porque não é dentro do ambiente que cria o problema, vem de fora, né? Então a gente criou esses mecanismos de procedimentos para o servidor saber. A gente sabia que em um determinado momento ia chegar isso, né, no meio do trabalho. Então a gente se preparou para saber o que fazer, orientar o servidor o que fazer quando isso acontecesse. Dessa maneira vai ser até o fim. A gente vai trabalhar com esse pensamento, né, de proteger o servidor, né, no ambiente de trabalho, todos os departamentos. A gente vem fazendo reuniões diárias, que é o diálogo de segurança, a gente vai em todos os setores, todos os departamentos, não só lá no Palácio, mas fora do Palácio, também nos departamentos todos, a gente visitou, né. De comum acordo, a secretária, né, nos emprestou, vamos dizer assim, né, secretária, uma psicóloga da educação, para fazer parte desse comitê, né, de enfrentamento à Covid também, que trabalha junto comigo lá no meu setor, a psicóloga Camila, porque sozinha a gente não consegue, né, tem que ter o apoio de alguém, e ela, né, já tem um conhecimento a mais que pode dar esse retorno também para a saúde mental do trabalhador. Que todo mundo foi assim, de maneira... foi acometido, assim, o sentimento, né? Tu fica angustiado, até o profissional que está lidando na linha de frente fica. A gente vê comentários do pessoal da saúde. Então, quem está cuidando também, né? A gente tem né, essa angústia, faz parte da vida de cada um, né? Mas foi bem discorrido pelos colegas aqui, o que está sendo feito. A gente tem essa preocupação constante. E isso que eu queria deixar para vocês também, essa informação. E a gente está lá à disposição, né, secretário, para dirimir qualquer situação, nesse caso da saúde e segurança do trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Vale ressaltar também que as nossas psicólogas elas realizaram formação com todos os professores para trabalhar a questão emocional, né, do servidor, que fica um pouco abalado com toda essa questão, né, medo, esse anseio. Então, elas também fizeram um trabalho intenso com todas as equipes das escolas. Então, foi bastante exaustivo essa fala, para que cada um colocasse os seus medos, seus anseios, e trabalharam bastante essa questão emocional, então, do servidor também, para ele também se sentir mais seguro, porque a questão dessa pandemia, ela afeta principalmente, né, o emocional das pessoas, né? É uma coisa nova, as pessoas têm medo, né, receio desse retorno, mas principalmente, então, eu acho que essa questão, investimos muito nisso, né, nessa questão de preparação do pessoal. Não temos uma receita, né, então vamos
iniciar. Semana passada eu estive visitando as escolas privadas para ver como é que está. Estão muito bem organizadas, enfim, está dando certo, né? Os pais estão se sentindo seguros. E, na medida do possível, a gente acredita que isso também vai acontecer nas escolas municipais. Para outubro, então, nós vamos ter hoje os dados concretos. Eu acho que não vai chegar a 500 crianças. E daí, para novembro, é outra história. Daí é outra coleta de informações. Porque, em cima desse número, a gente também consegue se preparar. O retorno dos anos iniciais, conforme o decreto do governador, é dia 12 de novembro. Temos um tempo até lá. Não sabemos se vai ser, não discutimos ainda isso. Semana passada tivemos uma reunião com a Mufron, eu participei junto com o prefeito. A maioria dos municípios não quer retornar, enfim, está mais relutante. Dia 1º temos mais uma reunião com os prefeitos, então, para discutir esse assunto. É difícil, gente, é difícil, a gente discute, é assim, não se chega num consenso, porque cada um pensa de um jeito, e é difícil tomar uma decisão, mas pensamos sempre no bem-estar das crianças e das famílias, não é? Obrigado. Vamos abrir, então, os vereadores que façam as inscrições, então, para os questionamentos. Primeiro, o vereador Osório. Bom dia a todos, meus colegas vereadores e vereadoras, as pessoas no plenário e a todos os representantes da mesa, representando do governo aqui nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar assim, boas colocações, excelentes colocações de ambas as partes aí na mesa. Mas fica uma pergunta assim, mais como pai assim, e como vereador. Claro que eu não tenho nenhuma criança que iria no colégio. Meus guris já passaram, mas agora eu já tenho netas, mas não vão aqui. Mas lá na cidade delas, lá não tem essa. É em casa. E eu vejo assim, como frisaste bem, secretária, os prefeitos da região estão relutando, não querem que voltem. Aí fica uma pergunta assim, que eu direciono à mesa. Se não voltar aqui em Santa Rosa, já que os pais estão... Isso é mais no ensino fundamental, a pesquisa é diferente daí. Tem uma outra pesquisa para o ensino fundamental que os dados são diferentes. De uma maneira geral, assim, pelo que eu vejo, os pais eles já estão adaptados no novo sistema. E eu mesmo vou na casa de amigos meus, que a mãe já está naquele horário, tem aula, ela está acompanhando a filha, assim, e o medo é um só. Quem pegou a Covid sabe o quanto isso é grave e perigoso. Aí a gente não quer, vai que volte em Santa Rosa e dê uma epidemia lá num colégio, nós vamos virar uma notícia ruim para o Rio Grande do Sul, e daí sim, aí ninguém vai querer ficar do lado de vocês. Eu dizia, mas não era para ser assim, mas fizeram, e vocês não têm culpa de nada, a gente sabe disso. Então, assim, eu queria ouvir do fundo do coração de vocês. Qual é a posição de vocês? Vocês gostariam que voltasse ou que ficasse como está? Já que nós estamos chegando no final de ano, está tudo bem? Vereador, eu diria para o senhor o seguinte, nós precisamos ter empatia. Se colocar no lugar do outro, né? E muitas vezes a opinião de um não é a mesma do outro. Então, tem pais que querem o retorno e tem pais que não querem o retorno. Então, se eu não quero, eu tenho que respeitar a opinião daquele pai que quer e precisa. A educação é um direito de todos. Nós, poder público, temos que oferecer, temos que dar a oportunidade. Eu tenho que dar a oportunidade para aquele pai que quer e precisa. Eu tenho 50% de pais que querem e precisam. Então, a obrigação do poder público é pensar nesse número, né? Porque é livre.
Nós não estamos obrigando ninguém, nós não estamos obrigando ninguém a trazer o filho. É livre, tanto é que nós temos uma proposta diferenciada, que de repente nem vai atender às necessidades da família. Porque exatamente como o senhor disse, a família já se organizou. Só que também tem aqueles pais que estão com dificuldade, que estão pagando alguém para cuidar do filho. Tem pais que estão deixando um dia na casa da vizinha, outro dia deixa na outra vizinha, entende? Cada um está se achando um jeito. Mas nós, então, sensibilizados com esses pais que têm nos procurado e que querem o seu direito respeitado, nós estamos deixando essa liberdade de escolha para as famílias, né? Nós temos que ser empáticos, e eu tenho dito isso para os outros pais. Tu não precisa falar mal daquele pai, entenda, se coloca no lugar dele. Não julgue, né? E nós não vamos conseguir chegar num consenso, porque o Estado, o Brasil está dividido, né? Você sabe, vocês acompanham as redes sociais. Tem pais que não querem, que são contra, que fazem campanha, e tem pais que defendem a volta sim, né? Então nós, a minha opinião, o vereador nossa, de gestores, é de respeitar o direito de todos. Né? É nesse sentido a nossa decisão, né? Respeitar o direito de todos, aquele que quer, que precisa, e daquele que não, que vai continuar tendo as aulas iguais, vai ter aquelas atividades remotas em casa, online, porque nós tivemos que se adaptar, nós temos que se reinventar. E não pensem que nós não estamos trabalhando muito, nós estamos trabalhando demais. Vocês não têm ideia o que é a educação nesse ano. Para mim, que sou secretária, então, assim, eu até tinha tantas ideias, tantos projetos, as escolas também, e, de repente, nossos projetos, tudo ficaram na vontade, né? Porque nós estamos adaptando isso. Tivemos que se reinventar, tivemos que acalmar as equipes, tivemos que trabalhar de uma forma diferente. Nós estamos avaliando constantemente. Um dia a gente dá uma orientação, outro dia dá outra, porque vocês acompanham as notícias do governo. Um dia o governador decidiu uma coisa, nós vamos se adaptando. Não, a certeza de hoje não é a certeza de amanhã. Eu digo uma coisa hoje, amanhã eu tenho que mudar meu discurso, porque mudou a legislação. Então, esse ano foi difícil. Mais objetiva, que nós temos outra secretaria. Tá? Eu só quero finalizar dizendo assim, em nenhum momento, eu acredito que nem o vereador dessa casa tem alguma crítica contra o trabalho de vocês. Não. Pelo contrário, eu acho que é maravilhoso. Só que o que viu a nossa colega vereadora Sônia, eu quase não dormi essa noite pensando, quando eu recebi minhas netas, diga para elas que tu não quer abraçar elas. Explique. Não tem, essa palavra não existe. Entende? Eles são uns anjinhos, eles não entendem mesmo. Então, assim, quem tem que pensar por esses anjinhos somos nós mesmos. Então, foi só nesse sentido que eu falei, entende? Eu imagino o quanto vocês estão preocupadas. É difícil. É nesse sentido, eu acho que a colega solicitou a presença de vocês por essa preocupação que a gente tenha medo lá na frente. Só nesse sentido. Obrigada. Só vale ressaltar assim também, que qualquer coisa a gente retorna também. Se tiver um caso, deixamos bem claro para as famílias também. Se tiver um caso numa turma, o professor que vai positivar durante o processo, suspende aquela aula, o professor fica em casa e suspende aquele atendimento. Então, isso os pais também estão bem conscientes, que tudo pode acontecer, né? A gente não tem como prever. E se precisar, retornamos. Nesse sentido Ok, sim, mas vamos aos questionamentos, depois podem responder tudo junto. A Adriana se inscreveu, o Dado depois, o vereador Dado. Então, faz as duas questões e vocês respondem depois, por favor, com bastante objetividade, que nós temos mais uma secretaria, tá? Bom dia, presidente, bom dia, colegas, vereadores, vereadoras, a mesa, Maria da Graça, Josi, nosso técnico de segurança do trabalho, que é tão importante nesse momento. Eu quero dar os parabéns para o governo, em nome de vocês. Muito bem colocado e muito bem organizado esse protocolo de retorno às aulas. A minha pergunta, até a secretária acabou respondendo, seria qual o percentual total de crianças que aderiram para o mês de outubro. Mas, como bem disse, a secretária ainda não tem os dados, né? Mas é muito importante comunicar para essa casa, mas o percentual
total, não em cima dos protocolos, que é os 50%, né? Até para a gente saber como está essa adesão. E a gente se coloca realmente no lugar dos pais, né? De ter a necessidade de ter que enviar os filhos para as escolas e aqueles que conseguem administrar isso em casa. E parabéns para vocês, profissionais, porque a gente sabe que essa é a situação mais complexa da vida de vocês. Vocês também têm crianças, vocês têm familiares e também têm que se colocar à disposição numa situação que é de muito cuidado nesse momento. Parabéns. Vereador Dado, por favor. Nós não sabemos hoje quanto é o total. É mais ou menos, talvez em torno de 500 crianças. Acho que não vai chegar a 500. Isso. Mas do universo de quantos? De 3 mil. 3 mil. Tá. É só isso. Eu queria só reforçar. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma questão? De a gente arredonda e daí eu queria só reforçar como a gente vai trabalhar na questão de suspeita. Tá? Primeiro, nenhuma criança sintomática passa do protocolo de entrada da escola. Tá? Se caso acontecer da criança vir a ter febre ou apresentar algum sintoma durante o período que está na escola, também está ligado ao termo de responsabilidade dos pais, que eles têm que vir buscar imediatamente a criança e procurar o posto sentinela. Tá? Isso está bem claro e os pais têm um termo de responsabilidade assinado, porque a gente tem que garantir quem está lá dentro. Tá? Se caso acontecer essa suspeita, provavelmente a criança ou o profissional é afastado e a FUNSAR entra com todo um protocolo de teste. No que positivou, a turminha em si provavelmente vai ser testada e a FUNSAR avalia se precisa fechar o atendimento ou a escola como um todo. Tá? Então, nós temos um acordo bem íntimo, tá? Uma caminhada bem íntima com a FUNSAR também. Tá? E quanto aos pais que não aderirem ao retorno, atendimento remoto e atividade programada, tudo continua sendo disponibilizado. Talvez os dias a gente pense em trocar, porque era sempre na quinta-feira a educação infantil. Então, talvez existe uma situação em que as profs estão em reunião nesse exato momento, para definir online qual vai ser o dia que vai ser apresentada a atividade. A secretária lembrou um assunto bem importante, que é o transporte escolar também. Fala um pouco sobre isso. Sobre o transporte escolar, também vale ressaltar também que a capacidade dele é de 50%. Tá? O transportador não pode levar todos os alunos que ele levava antes. E também o governo estabeleceu um protocolo para ingressar no transporte escolar, além de toda aquela limpeza, álcool gel, o aluno tem que levar uma autorização expressa. Ele só entra no ônibus com aquela autorização expressa do pai, dizendo que a criança não apresenta sintomas nenhum de gripe, enfim, né? E isso tem que ser todos os dias. Tá? Todos os dias a criança vai ter que ingressar no ônibus com esse bilhete. Daí o motorista vai ter uma urna lá, né? E com data, né? Então isso também vai facilitar. Daí já tem protocolo dentro do ônibus, já chega na escola outro protocolo, né? Que enfim, então eu acho que com todos os cuidados a criança que tiver qualquer sintoma ela nem vai para a escola, né? Então a gente já consegue, né, detectar já no começo, né? Então acho assim, que o transporte também se organizou para atender essa demanda, seguindo todos os protocolos, que tem uma legislação específica do transporte escolar, né? Mas esse dado da autorização diária, eu acho que ela é imprescindível. Vai dar, enfim, um pouco de trabalho para os pais, que todos os dias eles têm que preencher e autorizar ao ingresso da criança dentro do transporte. Tá? Mais alguma questão, algum vereador? Então, encerramos agradecendo imensamente, então, a secretaria, o representante do COI, pelas informações. Estamos à disposição. Qualquer coisa é só nos procurarem. Tá? E torcer para que tudo ocorra bem, que a gente tenha um retorno... Sim. Nós, apesar de que a máscara é a obrigação, então, da família, mandar para a escola a criança, né, com a sua máscara de preferência, mais adaptada, né, nós também adquirimos, então, máscaras para disponibilizar para as crianças também. Tá?
para os servidores, já distribuímos, eu acho que várias vezes, e vamos continuar distribuindo até o final do ano, né? Além de todos os EPIs necessários, né? Os tapetes, os termômetros, estamos comprando mais, luvas, álcool gel de pedal na porta da escola. Totem. Todas essas questões eu acho assim, veio uma verba específica para a saúde. É a saúde que está nos ajudando nessa questão aí. Então, seguindo todos os trâmites, a gente é um reforço de 160, em torno de 160 mil, que veio para a FUNSAR para disponibilizar, então, para a compra de equipamentos de EPIs para as escolas. Não são todas as crianças que vão usar máscara, tá, pessoal? Precisa ficar claro que é o pré-1 e o pré-2, a partir de 4 anos. E os 3 anos, conforme o nosso decreto municipal, ele recomenda. Então, isso ficou como decisão singular de cada escola. Tá? Vai fazer um acordo com os pais de que se usa máscara com 3 aninhos ou não. Tá? Nós deixamos isso daí como um acordo feito com os pais. Tá? Outra coisa que nós, enquanto secretaria, possibilitamos, principalmente as monitoras e profs, é o Face Shield, tá? Que é o protetor facial. Então, além da máscara, mais o Face Shield por causa dos olhos. Algumas já me questionaram nas reuniões que elas querem só usar o Face Shield. Nós evitamos isso, tá? Porque ele não é uma proteção até quanto corre, né, Acione? Nós pedimos que usem a máscara e o Face Shield, tá? Não apenas o Face Shield. Daqui a pouco só quando recebe a criança para ver que é a prof, tá? Ou para que a prof possa mostrar que é ela que está atrás da máscara, porque a gente vai trabalhar com crianças pequenas, né? Obrigado, então. Muito obrigado. Tá joia, agradecemos então o Assume convite. agora o presidente que solicitou